Rádio e TV Brasil Espírita, iluminando consciências. A rádio e a TV Brasil Espírita apresentam Caminhos de Autoiluminação. Apresentação: Liliana Fábio. A Árvore dos Problemas. Essa história fala a respeito de um fazendeiro que havia contratado um carpinteiro para realizar pequenos serviços em sua fazenda. Mas eis que este primeiro dia não foi nada fácil para o carpinteiro. Logo de cara, o pneu do seu carro furou. A sua serra elétrica também quebrou. Ele havia cortado o dedo e no final do dia, o seu carro não funcionou. Compadecido com aquela situação, o fazendeiro resolveu oferecer carona ao carpinteiro até a sua casa. E ao aproximar da sua residência, eis que o carpinteiro convidou o fazendeiro para conhecer a sua família. E quando caminhavam na estrada próximo à porta da entrada de casa, eis que o carpinteiro parou em uma árvore e gentilmente tocou a ponta dos galhos dessa árvore com as suas duas mãos. Logo em seguida, respira fundo e adentra a porta da sua casa. Aqueles traços tristes, sisudos, logo dá oportunidade a uma nova afeição. Ele então se dirige aos seus filhos, se abaixa, os abraça, beija então a sua esposa, deixando então o fazendeiro intrigado. Um pouco mais tarde, no caminho de volta, levando o visitante de volta ao carro, passaram novamente pela árvore e eis que o fazendeiro perguntou: "Me responda uma coisa que me deixou bastante intrigado. Por que, antes de entrar em casa, você tocou no galho daquela árvore?" "Ah", respondeu o carpinteiro, "esta é a árvore dos meus problemas." Sabe que nenhum de nós pode evitar sermos visitados pelos problemas. Mas eu não posso permitir que os problemas cheguem até os meus filhos e até a minha esposa. Então, antes de entrar, venham aqui e deposito nessa árvore os meus problemas. De manhã, ao retornar ao trabalho, eu retorno na árvore e tomo de volta os meus problemas. Mas sabe de uma coisa? Todos os dias, ao acordar, quando tomo de volta os meus problemas, eles se tornam muito menos da metade daquilo que havia deixado na noite anterior. Assim, com essa mensagem de reflexão, de bom senso, mas também de esperança, nós cumprimentamos vocês, queridos amigos, queridos irmãos, em mais uma semana aqui na Rádio Brasil Espírita, no programa Caminhos de Autoiluminação, estimando que todos possam se encontrar em paz nesta noite e desejando também que tenhamos momentos muito iluminados, inspirados pelo alto, para que possamos pensar sobre aspectos tão relevantes da nossa vida à luz da doutrina espírita e de mensagens trazidas pelo alto, pelos benfeitores que buscam a todo instante clarificar os nossos entendimentos a respeito desses diversos fenômenos que atravessam a nossa existência. Hoje estaremos abordando a respeito de um tema tão importante, que tem tanto a ver com o nosso dia a dia, com a nossa realidade, que fala de compaixão e compreensão. Quantos de nós nos
nos vemos em situações desafiadoras, sobretudo no trato do relacionamento humano, em que somos impelidos a todo instante a repensar e a refletir a respeito das condutas dos outros que nos atingem diretamente, mas também muitos destes que nos dizem respeito. Assim, através das reflexões deixadas por Joana de Ângelis, sobretudo no livro Rejubila-te em Deus, nós vamos repensar paulatinamente a respeito de algumas reflexões que ela nos aponta, nos levanta, sempre buscando essa autoanálise, essa autorreflexão, para que possamos assim iluminar os nossos pensamentos e o nosso entendimento. Mas também vamos trazer alguns trechos registrados no Evangelho segundo o Espiritismo, também que coaduna com o tema e que nos dá um certo embasamento em relação às nossas posturas diante das situações de sofrimento também apresentadas pelo outro. Mas Joana de Ângelis, nesse capítulo, inicia da seguinte forma. Ao tomar conhecimento dos sofrimentos humanos, o príncipe Siddhartha Gautama, ora iluminado, estabeleceu a compaixão como caminho seguro para a superação de todas as dores. É interessante que Joana de Ângelis, em muitas de suas obras, traz muitos dos conceitos do budismo. E a psicologia budista, que é tão pouco difundida nas universidades, no meio acadêmico, ela tem uma afinidade muito próxima com a psicologia espírita e com a abordagem trazida por Joana de Ângelis. Lembrando que o budismo é uma religião, uma tradição milenar. E hoje nós estamos vendo, com a globalização, com a possibilidade de difusão do conhecimento, que o Oriente está sutilmente penetrando no Ocidente. E nós temos aprendido muito com a forma de entendimento e com práticas milenares para a conquista da plenitude do ser. Uma das questões muito vistas na atualidade, uma das práticas muito difundidas, inclusive em grandes empresas, em grandes organizações e também sendo adotadas pelos indivíduos modernos, nos centros urbanos, diz respeito a uma prática de meditação chamada mindfulness, que na verdade significa uma atenção plena. Nós que somos seres tão dispersos, temos a chance, a partir da prática, de interiorizar a nossa atenção, o nosso pensamento, e nisso, ao contrário do que muitos pensam, nós assim conseguimos expandir a nossa consciência. E uma das questões, quem diria? O exercício e a prática da compaixão como mecanismos de equilíbrio para a criatura humana, e algumas pesquisas em universidades importantes e publicadas em revistas importantes como a Nature, por exemplo, ou revistas de Harvard, que mostram que o exercício e o treino da compaixão são capazes de alterar estruturas neuroquímicas e cerebrais a ponto de promover, inclusive, um bem-estar e ampliar a capacidade de defesa do organismo da pessoa. Nada mais é do que o Cristo já nos assinalava tanto tempo atrás, de que o amor cobria uma multidão de pecados, que nada mais é, se nós pudéssemos traduzir numa linguagem moderna, é que o exercício da amorosidade, da compaixão, por exemplo, nos imuniza contra o adoecimento. E aí segue Joana. Indispensável, segundo ele, conhecer as causas do padecimento a fim de racionalmente encontrar-se os recursos hábeis para a sua superação. Analisar os padecimentos e o sofrimento de uma forma consciente, lúcida, para que aí possa encontrar os mecanismos de libertação deste.
através das 4 nobres verdades, que são as regras de identificação e de administração das aflições, com os seguros caminhos para o equilíbrio, o indivíduo pode libertar-se dos sofrimentos. Ao adentrar-se em regras mais austeras, reconhece que todas as criaturas sencientes devem ser amadas como se fossem a própria genitora. E mesmo quando esta não correspondeu aos deveres que a maternidade impõe, a compaixão deverá nortear o rumo do sentimento, tendo em vista que ela poderia haver-lhe impedido o nascimento, e nada obstante não o fez. Interessante que nesse trecho é um convite à gratidão também, a compaixão e a gratidão, porque não sendo consciencialmente constatado que não fomos amados, cuidados como deveríamos, devemos pelo menos ser grato pela mãe que nos concedeu a vida, porque poderia não ter nos concedido. Então, pelo menos por isso, haveria de haver em nós um sentimento de compaixão e gratidão por ter nos concedido a felicidade do nascimento. E ela segue. Tendo-se em vista a época do primitivismo ético, na qual viveu a sua proposta de compaixão e de misericórdia, é portadora de alto significado psicológico e espiritual, em face do impositivo da reencarnação. Ao ampliar o elenco dos conceitos em torno do renascimento, o Buda dedicou a sua existência a ensinar e a viver de maneira consentânea com as estruturas das leis de causa e efeito, de modo a facultar o estado nirvânico. Para tal logro, é exigido que o sofrimento desapareça pela superação do desejo e da consciência individual. Nada obstante a excelência dos postulados estabelecidos pelo insigne mestre indiano, Jesus demonstrou que a finalidade precípua da existência na Terra é a descoberta do amor e seu desenvolvimento, experimentando-o em todos os momentos, dando início ao desiderato mediante o cultivo mental, verbal e vivencial desse superior sentimento, responsável por todo um elenco de expressões dignificadoras, como a ternura, a abnegação, o sacrifício, o holocausto e a doação total. Vejam que aqui Joana nos lembra que Jesus já trazia esse entendimento e mostrava a necessidade do desenvolvimento do amor, do sentimento de amor, não apenas no plano mental, verbal, como também vivencial, na prática, no exercício diário, porque falar de amor é muito fácil. Exercitar o amor mentalmente é, por exemplo, diante de uma situação de agressão, nós revisitarmos o pensamento, a ideia e o sentimento de que o outro está momentaneamente equivocado, mas que ele, como eu, por exemplo, somos frutos da mesma fonte, que é o amor. Quando fazemos esse exercício constante, o nosso coração se enternece e nós não deixamos que o ego inflado ele tome conta de nós e do nosso discernimento. Ou se pelo menos não temos palavras sábias para colocar no momento, que tenhamos o equilíbrio e a serenidade, que também é um exercício do amor, para nos mantermos em silêncio. E ela segue. Na proposta de Jesus, o sentimento de amor apresenta as mais seguras diretrizes para a harmonia interior e para a sociedade, consolidando o ensinamento em outra forma, na proposta de não fazer ao outrem o que não se deseja que o outro lhe faça. Esse comportamento é a consagração do sentimento afetivo, porque proporciona a compreensão dos direitos alheios.
e o respeito que nos merecem todos os seres, mesmo aqueles que agem incorretamente em relação ao seu próximo. As leis injustas que devem ser corrigidas sem agressão, para não se incidir no mesmo gravame, ao tempo em que amplia o seu conteúdo na aquisição da paz interior, como efeito da consciência reta e do caráter sadio. Sem a verdadeira compreensão das dificuldades que caracterizam a existência humana, os seus desafios e empecilhos, a aplicação da compaixão torna-se mais difícil de ser vivenciada por exigir superação do raciocínio e da lógica do comportamento. Nesse sentido, Joana de Ângeles nos chama a atenção para uma importante constatação. É preciso lançar um olhar para compreender todas as dificuldades que nos caracterizam enquanto seres humanos. Seres humanos ainda imperfeitos a caminho do aprimoramento. A sociedade e nós fazendo parte dela ainda estamos em processo de restauração, de restabelecimento. Ainda temos marcas de adoecimento profundo em nós. Ainda vivemos a era da egoesclerose, o comportamento voltado e centrado somente para as próprias necessidades, mas que, a partir dessas ondas constantes que estamos vivendo de sofrimento, naturalmente a casca grossa do egoísmo começa a se romper. E nós começamos a entender que não existe apenas a minha necessidade. E nunca precisamos tanto dos outros, uns dos outros como agora. E nunca demos tanta importância à presença humana do nosso lado, às companhias como estamos dando agora. Ainda a respeito disso, há um capítulo no Evangelho, especificamente o capítulo 13, que fala sobre: não saiba que a vossa mão esquerda saiba o que dá a vossa mão direita, que nos fala de uma forma geral do entendimento a respeito da caridade, do verdadeiro e pleno exercício do que seria a verdadeira caridade. Mas existe um item que nós gostaríamos de dividir com vocês e que tem um pouco a ver com o título do programa de hoje, que é Compaixão e Compreensão, que fala de piedade. E tem um trecho, um item, nesse trecho, que trata da piedade, nós vamos encontrar o seguinte, na fala desse querido irmão espiritual chamado Miguel. A piedade é a virtude que mais vos aproxima dos anjos. É a irmã da caridade que vos conduz a Deus. Deixai que o vosso coração se enterneça ante o espetáculo das misérias e dos sofrimentos dos vossos semelhantes. Olha que interessante. A piedade como uma das virtudes que nos aproxima de Deus. E é tão importante, porque nós temos visto muitas pessoas falarem da importância da empatia. A empatia como o exercício de se colocar ou tentar se imaginar no lugar do outro. Mas a empatia por si só, ela não traz efetividade. É preciso aliar a empatia à compaixão. Porque se a empatia nos mobiliza em termos de sentimento, a compaixão nos move à ação. Nesse sentido, diante das diversas mazelas humanas, e nós costumamos desenvolver a compaixão, a piedade e a compreensão diante das mazelas que são mais evidentes, como a pobreza, a dor, a doença e propriamente a morte, nós não conseguimos visualizar, por exemplo, ou desenvolver o sentimento de compaixão naqueles que promovem a dor, não as vítimas, porque naturalmente elas despertam o sentimento de compaixão em nós. Mas nós não costumamos desenvolver esse olhar de comiseração e de compaixão para aqueles que causam dor.
para aqueles que geram morte, para aqueles que causam caos. E esse é um exercício de um olhar que Jesus já nos convidava muito tempo atrás. Mas seguindo no Evangelho, nós vamos encontrar na fala de Miguel o seguinte: vossas lágrimas são um bálsamo que lhes derramais nas feridas, e quando por bondosa simpatia chegais a lhes proporcionar a esperança e a resignação, no encanto não experimentais. Tem um certo amargor, é certo, esse encanto, porque nasce ao lado da desgraça. Mas não tendo o sabor acre dos gozos mundanos, também não traz as pungentes decepções do vazio que estes últimos deixam após si. Aqui o nosso irmão fala que, apesar do sentimento de piedade estar para passo com um sentimento de grande pesar, de tristeza, porque vem após a constatação de uma miséria, de uma dor, de um sofrimento, eis que ele não representa, por exemplo, aqueles gozos superficiais que o mundo proporciona, aquelas pseudo-felicidades que duram tão pouco tempo e daqui a pouco se esvai, porque nasce verdadeiramente de um sentimento profundo e que tem muito a ver com caridade e com amor. Lá mais adiante ele fala: a piedade bem sentida é amor, o amor é devotamento. Devotamento é o ouvido de si mesmo, é o esquecimento de si mesmo. E esse esquecimento, essa abnegação em favor dos desgraçados, é a virtude por excelência, a que, em toda a sua vida, praticou o Divino Mestre e ensinou na sua doutrina tão santa e sublime. Mais adiante ele nos diz: o sentimento mais apropriado a fazer progredir, a fazer que progridais, domando em vós o egoísmo e o orgulho, aquele que dispõe vossa alma à humildade, à beneficência e ao amor ao próximo, é a piedade. Piedade que vos comove até as entranhas à vista dos sofrimentos dos vossos irmãos, que vos impele a lhes estender a mão para socorrê-los e vos arrancar-lhes lágrimas de simpatia. Nunca, portanto, abafeis nos vossos corações essas emoções celestes. Não procedais como os egoístas endurecidos que se afastam dos aflitos, porque o espetáculo de misérias poderia lhes perturbar, por instantes, a sua existência álacre. Temei conservai-vos indiferentes, quando puderdes ser úteis. A tranquilidade comprada à custa de uma indiferença culposa é a tranquilidade do mar morto, no fundo de cujas águas se escondem a vasa fétida e a corrupção. Nesse sentido, nos fala, por exemplo, muitas pessoas poderiam dizer: eu não tenho força suficiente para ir ao encontro da miséria, desses desassistidos ou da dor, porque eu não suportaria. Então a indiferença, de fato, supostamente lhe protegeria. O que é um engano? O que é um ledo engano? Porque nós esquecemos que às vezes é no confronto com a dor, com o sofrimento, mas sobretudo numa perspectiva de levar alento que nós às vezes curamos, primeiramente, a nossa própria dor. E aí nesse exercício tão belo de abnegação de si mesmo, de esquecimento de si mesmo, para irmos ao encontro da necessidade do outro, ou para exercitarmos o entendimento em relação às fragilidades que o outro carrega, nesse exercício nós somos os primeiros a nos beneficiar. E não é por acaso que o budismo promove, incentiva e divulga o exercício de compaixão, porque eles entendem que é um sentimento que enternece a alma e, sobretudo, é como se criasse uma imunidade emocional pacificadora e pacífica dentro de nós. E assim, continuando na fala de Joana de Ângeles, nós vamos encontrar que ela nos diz:
que ante o processo dos relacionamentos humanos e a própria conquista dos valores que proporcionam harmonia, faz-se urgente o trabalho do autoconhecimento, a fim de avaliar-se as dificuldades naturais para ser alcançada a vitória sobre as más inclinações que procedem das existências transatas. Quando nós estamos com esse olhar atento para nos autodescobrir, nos autoconhecer, nós começamos a entender, por exemplo, como nós funcionamos diante das pessoas. Não só apenas as nossas ações, mas as nossas reações. Como nós já falamos aqui em outros programas, as reações são do automatismo e falam muito mais sobre nós do que as ações planejadas cognitivamente. E que às vezes nos faz utilizarmos do verniz social para adotarmos determinadas posturas. Então, nos conhecer para evitar as repetições dos comportamentos malsãos e das más inclinações. Quanto mais o indivíduo compreende as próprias mazelas de Joana, mantém-se vigilante ao mesmo tempo, dando-se o direito de as possuir, sem porém as manter. Melhor e mais eficiente apresenta-se a tolerância em relação aos desatinos dos outros. Quanto mais nós identificamos em nós determinadas mazelas, mais nos tornamos compassivos e condescendentes em relação aos erros alheios. Porque entendemos que se é difícil o combate em nós, apesar dos nossos esforços, por querer exigir plenamente isso, plenamente e prontamente, esse comportamento do outro. Então nos segue Joana. Ao dar-se conta de quanto lhe tem sido difícil suprimir o mal que reside no íntimo, o espírito respeita a posição em que se demoram as demais criaturas, não lhes exige além daquilo que a si próprio concede. Isso é um exercício de compreensão. Eu vou até repetir. Ao dar-se conta de quanto lhe tem sido difícil suprimir o mal que reside no íntimo, o espírito respeita a posição em que se demoram as demais criaturas. Não lhes exige além daquilo que a si próprio concede. A consciência desperta adverte-o que é necessário ensejar-se renovação, desculpar-se pelo estágio em que ainda transita e esforçar-se por ser melhor, favorecer-se a compreensão de que o outro, o seu próximo igualmente, carece das mesmas concessões. Mediante essa atitude generosa, a compaixão, filha dileta do amor, que compreende, exterioriza-se-lhe, envolvendo até mesmo o agressor, que é alguém que lhe debate em conflitos, que se encontra enfermo, oferecer-lhe simpatia e auxilia-o na libertação do drama no qual estorcega. Essa compreensão demonstra que todo agressor é um ser infeliz, que traz à consciência os conflitos infantis ou arquétipos sombras generalizados, as heranças não resolvidas, geradas pelos demônios emocionais das existências anteriores. Assim sendo, o inimigo é mais digno de compaixão do que de agressão e revide. Mas essa visão somente é alcançada quando o amor se expande e se expressa. Lá adiante, ela continua, assim encerrando essa parte. A proposta do amor propele o ser humano na direção do seu próximo, das lutas naturais do mundo em que se encontra. Evita afastar-se das problemáticas existenciais para a busca de um repouso que ainda não tem direito de desfrutar. Desenvolve os valores da inteligência, da conquista, do pão, da construção do lar, da edificação da sociedade, do progresso em todos os seres. Em vez de os distanciar das criaturas, das demais criaturas que necessitam de apoio e de ajuda, requerendo encorajamento, segurança emocional para prosseguir nos embates, torna o fardo do próximo
parte das suas necessidades éticas e morais. Envolve-se fraternalmente nas suas experiências, a fim de facultar-lhe a real libertação da ignorância e da escravidão dos sentidos. Compreender para amar, amar para deixar-se arrastar pela compaixão, eis os caminhos eficazes para a consolidação da paz no mundo interior e na terra. Compreender para amar e amar para deixar-se arrastar pela compaixão. Os dois itens necessários para a conquista dessa paz interior e dessa paz tão almejada aqui na Terra. Nesse sentido, vemos simbolicamente representado como a passagem da mulher adúltera, quando Cristo convidava aqueles homens que estavam na iminência de atirar-lhe a pedra, julgando seu comportamento, para que olhasse através do espelho da própria consciência o que cada um tinha de mazela. E assim, mobilizados e paralisados, entenderam, compreenderam que todos eles também mereciam pedrada se pudessem ser colocados à prova. Assim, com esse tema que nos fala de compreensão e de compaixão, mesmo sabendo que é um exercício árduo, difícil, mas não impossível de ser desenvolvido, nós encerramos esse programa agradecendo a companhia generosa de sempre, a atenção paciente de todos, fazendo nosso convite semanal para visitarmos o site da Rádio Brasil Espírita e os diferentes canais, o do YouTube e também do Facebook, para conhecer os programas que ficam gravados, que são apresentados durante toda a semana, para aqueles que gostariam de rever ou de repassar para alguém, que acha que alguém possa encontrar um lenitivo, um bálsamo para suas almas sequiosas de paz e de serenidade. Vão lá e conheçam os diferentes programas, tão feitos com tanto carinho por tantos amigos, não só aqui de Alagoas, como de outras regiões, que fazem do seu tempo, abrem o seu tempo para ter um espaço para levar luz, entendimento e compreensão para todos nós. Agradeço assim a atenção de todos, convidando para que, se for da vontade de Deus, que possamos estar juntos semana que vem, às segundas-feiras, às 18h30, em mais um programa Caminhos de Autoiluminação. Desejo uma semana de muita paz para todos vocês, juntinho do Cristo. Porque, como nos lembra Joana, mesmo não convocado, o Cristo jamais sai de perto de nós. Beijo para todos, muita paz, muita gratidão e que Jesus nos abençoe a todos. Tchau, tchau. Até a próxima semana. Fiquem todos com Deus.